Procuradoria-Geral da União revogou o sigilo de 100 anos envolvendo o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Agora o Exército tem 10 dias para abrir o processo sobre a participação do militar num ato político ao lado de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. À CNN, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que o Exército e a CGU já se entenderam sobre a entrega de informações do processo. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o ministro da Controladoria-Geral da União, a CGU, Vinícius de Carvalho. Muito obrigado pela participação. Eu já passo a palavra aqui para Raquel Landim fazer a primeira pergunta. Ministro, boa noite. Obrigada pela sua participação aqui no CNN Arena. Eu começo perguntando para o senhor sobre como estão essas conversas com o Exército. O ministro Zé Múcio disse que o senhor teve uma reunião com o comando do Exército e a minha pergunta é nesse sentido. O Exército vai divulgar esses dados ou corremos o risco de ter uma insubordinação? Boa noite a todos e todas. Não, a gente fez uma conversa com o Exército, né? Na verdade, o que nós fomos lá fazer foi explicar ao comandante do Exército, o comandante Tomás, que a CGU tem um posicionamento em relação a esse tema, que na verdade é o posicionamento que a CGU sempre teve, salvo nesse período recente da história brasileira. O que é esse posicionamento? De que os processos administrativos disciplinares, os chamados PADs, eles são públicos a partir do momento que há o julgamento sobre eles, né? Eventuais informações pessoais que mereçam algum grau de sigilos, elas podem ser tarjadas. E que não há diferença, da perspectiva da CGU, entre servidores civis e servidores militares. O que eu ouvi do comandante do Exército foi, olha, a intenção do Exército é cumprir a lei de acesso à informação, né? Então, assim, até onde eu compreendo, há um entendimento comum, né, há uma compreensão comum de que a lei vai ser cumprida e, considerando essa determinação da CGU, o Exército vai cumprir como qualquer outra autoridade, outro órgão do Poder Público Federal cumpriria uma determinação relacionada à lei de acesso à informação. Ministro, há possibilidade de não cumprimento e se não fosse cumprida essa decisão pelo Exército, seria algum tipo de insubordinação? A lei de acesso à informação, ela determina claramente que se não há um cumprimento da lei de acesso à informação, o servidor público que é responsável por esse não cumprimento, ele pode responder como um ilícito funcional perante a Lei 8.112 e, no caso de servidores militares, em relação também ao seu código disciplinar específico. Raquel? Ministro, durante todo esse tempo, no governo Bolsonaro, o argumento do Exército era que divulgar os dados do general Pazuello poderia quebrar a hierarquia militar. Na decisão, a CGU é bem dura em relação a isso e chega a mencionar que Pazuello, ao misturar o seu papel entre general da ativa e ministro, deixou de fazer esse papel. O senhor vê alguma sustentação ainda neste argumento de quebra da hierarquia? Veja, é até interessante essa discussão, porque no caso concreto, a gente tem alguns elementos que nos permitem afastar essa questão assim de plano, né? A primeira questão é que assim, o general Pazuello hoje está na reserva, né? Tem essa circunstância específica dele ter se tornado deputado federal, mas isso aqui no caso concreto é até citado no parecer, mas é até desnecessário. Essa situação. O fato é que hoje ele não manda em mais ninguém dentro do Exército, né? Então, não há uma relação de hierarquia que está sendo, de algum modo, comprometida com esse tipo de situação, né? Com esse tipo de decisão nossa. Segundo lugar, ele foi absolvido, né? Então, vamos esquecer o caso Pazuello, Raquel. Vamos pensar um caso em tese. Se eu tenho um general ou um capitão que sofre um processo disciplinar, né, por ter
feito alguma conduta considerada ilegal ou inadequada da perspectiva das Forças Armadas, e esse capitão é absolvido. Eu entendo que para as Forças Armadas é importante que se saibam as razões da sua absolvição, até porque, bom, se ele foi absolvido, quer dizer que o que ele fez pode ser feito, né? Ou seja, por que isso teria um impacto negativo sobre a hierarquia ou a disciplina? Eu acho que a principal questão, o advogado, ex-ministro Zé Eduardo, que quando você publiciza que determinada conduta merece, e cada um vai fazer o seu juízo de valor sobre isso. Do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em razão justamente da decretação do sigilo, ficou essa discussão no ar. Mas a adulteração desse cartão, a gente se questiona o seguinte, ora, se for revelado o sigilo e aparecer esse cartão mostrando que ele não se vacinou, isso pode ter sido adulterado? Quer dizer, existe a possibilidade de que Jair Bolsonaro tenha se vacinado, mas que essa vacinação não tenha sido registrada no cartão dele? Do ano passado, a partir de uma denúncia, né, uma matéria que eu acho que saiu dizendo que havia uma possível adulteração do cartão de vacina, né? Hackers teriam tentado adulterar o cartão de vacina. O então ministro das Cursos envolvendo o acesso ao cartão de vacina do presidente. Ele sempre disse que não se vacinou. Até onde eu entendo, eu lembro, durante a pandemia, anotações no cartão de vacina dele, do DataSUS, de que ele se vacinou. E se houver uma inserção indevida de anotação, de retirar informações de que ele... informações relativas à sua vacinação, que foi vier a público, nós possamos identificar claramente e esclarecer para a sociedade o que aconteceu. Data aqui questionando, né, se Bolsonaro teria recebido uma dose da vacina Janssen no dia 19 de julho de 2021. Existe esse registro? Esse registro existe. Pelo menos pelo que a gente sabe das informações. Se isso está no ofício da CGU, a CGU não faz uma pergunta à toa, né? Então, esse registro, se ele está no ofício da CGU, eu não tenho como negar. Infelizmente, esse ofício veio a público, porque, como eu disse, essa é uma investigação sigilosa. Mas se a CGU mandou um ofício fazendo essa pergunta, é porque é uma dúvida, obviamente, pertinente em relação a uma informação que consta, provavelmente, ali. O que nós não sabemos, então, só para esclarecer o nosso público, existe esse registro de que ele tomou essa vacina no dia 19 de julho de 2021. O que nós não sabemos é se esse registro foi adulterado ou não. É essa a sua investigação, certo? Exatamente. Perfeito. Obrigada, ministro. Conversamos com Vinícius de Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União, CGU. Muito obrigado, ministro, pela participação aqui no CNN Arena. Bom trabalho, boa noite. Obrigado.